Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, agora vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que não boa madrugada? Para quem for assistir esse vídeo pela minha rede, canal Abiayala, isto é, Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Agradeço muito os amigos, amigas, amigas que estão inscritos no meu canal. E continuando, como sempre, né, com as nossas pesquisas aqui, nossos questionamentos em relação ao mundo que nos atrai, que de alguma maneira incide dentro das nossas vidas, embora alguns acontecimentos passados parecessem que já não são mais solúveis, ou pelo menos que não têm alguma significância dentro da realidade atual onde nós nos situamos. Mas eu aqui estou num espaço que tem muitos livros e sempre estou fazendo revisão deles, e aí encontro algumas coisas que eu digo assim, sim, a gente deve questionar. E hoje nós vamos falar sobre questionamento. Vamos questionar tudo, vamos questionar as coisas que nós aprendemos, vamos questionar aqueles livros que um dia nos surpreenderam, nos impactaram, ou de alguma forma nos abriu a um outro mundo. No entanto, existem muitas informações, muitos livros que, para os dias atuais, para os dias de hoje, estão desatualizados ou minimamente inferem ainda dentro do inconsciente coletivo uma sensação de que alguns seres são superiores e outros seres são inferiores. Digamos, dentro da linguagem fanoniana, né? Algumas pertencem às regiões do ser e outros pertencem às regiões do não ser. Quem são aqueles que não são? São aqueles povos inferiorizados, humilhados e ofendidos nas suas culturas, desde que o Ocidente decidiu embarcar rumo àquilo que hoje nós chamamos de perdição da civilização, dessa civilização que nos foi imposta. E dentro desse âmbito histórico no qual nós nos situamos, existem questões históricas que repercutem até o dia de hoje de uma forma extremamente voraz, no seu sentido mais espiritual. Porque ali nessa história que nos foi contada, que nos foi narrada através de professores, historiadores que escreveram, antropólogos que está toda uma variada situação de finitude de alguns povos, principalmente os povos originários desse planeta. Existem formas didáticas, pedagógicas que a história coloca como que aquela situação, aquela circunstância se deu porque tinha, tinha que se dar desse modo e porque isso traria, de alguma forma, uma consequência positiva, se se quer, né, para os povos, né, para que os povos possam entrar nessa ambiência civilizatória na qual estão todos os remédios para todos os nossos males. Muito embora a situação declinou numa inversão de realidades que consecutivamente trouxeram, além da decadência, a maledicência de muitos e muitas que acabaram imitando, inclusive talvez sem querer, as formas de comportamento do seu escravizador. E é o caso deste suposto descobridor da África do Sul, chamado David Livingstone. Inclusive, é de um livro que fala sobre grandes vidas, grandes obras, biografias famosas. É um livro antigo, obviamente, ele foi publicado originalmente nos anos 60, 70, né? Aqui trata Camões como um gênio, né? O peregrino gênio. Miguel de Cervantes, uma obra imortal. E tem coisas assim que sempre traz o santo mais popular, São Francisco de Assis,
sempre coisas que trazem ao relevo figuras extraordinárias da história que fizeram grandes feitos e, bom, foram colocados nos livros de história como grandes personagens, grandes figuras, né? Que hoje nós estamos questionando, nós que temos conhecimento sobre leitura, nós que temos talvez um cérebro um pouco mais ampliado no sentido das epistemologias e como ela foi se dando, qual foi a estética que foi utilizada para inferir com esse tipo de epistemologia, que neste caso é ocidental, é eurocêntrica e tal, como foi incidindo na vida de gerações, né, em torno daqueles feitos, como se fossem grandes feitos, ou tivessem sido, ou ainda fossem grandes feitos. E é o caso de Livingstone, que, como o livro diz, né, era ele tinha acampado entre os nativos de uma aldeia indígena, um jovem escocês, médico e missionário em pleno coração da África do Sul, mais ou menos desde a publicação desse livro, uns 100 anos, digamos, hoje, uns 150 anos, minimamente. Então, o livro vai contando uma história sobre Livingstone, e tem uma parte aqui, né, que diz que Livingstone levou a luz da civilização cristã às zonas mais atrasadas do mundo, né? Durante 33 anos de trabalho árduo e de viagens, lutando constantemente contra as doenças tropicais, exposto a todo o momento ao ataque dos selvagens e dos animais ferozes, o Dr. Livingstone levou a luz da civilização cristã às zonas mais atrasadas do mundo. Quando chegou à África, no ano de 1840, toda a região central do continente era um espaço vazio nos mapas. Devido, em grande parte, aos seus esforços, esta zona foi sendo explorada e cartografada, aberta à colonização e ao comércio. Livingstone coroou todo o seu trabalho com uma cruzada incansável contra a escravatura, as superstições e o analfabetismo. Pois é, pessoal, aí vou fechar porque o grande questionamento é que se nós começarmos a pensar primeiro o que é civilização, quem trouxe a luz da civilização para as zonas primitivas, atrasadas, analfabetas, dentro de lugares supostamente vazios? Não é que existe uma discordância entre dizer que há um espaço vazio e que a luz da civilização iria ser levada para os nativos que moravam nesses lugares que supostamente estavam vazios. Não existe uma contradição gramatical dentro disso. Se o lugar era vazio, para que este senhor iria se dar o luxo e o trabalho, o esforço enorme para uma época que não havia nas telecomunicações como hoje, ia se dar o luxo de sair do seu lugar de conforto lá na Escócia, bonitinho e tal, e o tio decide ir até a África lá e enfrentar doenças tropicais, e enfrentar não sei o quê, e os primatas, e os primitivos, e os animais ferozes, e as cobras, e sei lá o que outras coisas tem por lá também. Mas o território estava vazio. Então, como estava vazio, estava aberto aqui à exploração, à colonização, ao impulsionamento do comércio, né? E a impor novas regras em terras alheias. As novas regras que já eram regras dentro do próprio lugar, do próprio país onde ele nasceu, porque o senhor era escocês e a Escócia foi, sim, uma colônia britânica. Então, ele devia favores para a coroa britânica à época. Estamos falando de 1840. Logo mais que este senhor Livingstone
descobriu essa grande parte da África Central, descobriu, né, aparece como grande descobridor da África Central até a África do Sul, porque ele não é que foi direto até a África do Sul, ele embarcou em outros lugares, né, pelo Oceano Índico, ou pelo Atlântico também, e ele foi se adentrando pelas terras, assim como aconteceu aqui também com os bandeirantes que chegaram pelo Atlântico, desembarcaram em São Vicente e aos poucos eles foram penetrando pelo que hoje nós conhecemos como Brasil profundo, né? É, então, qual é a grande questão que deve ser questionada? Se ele levou a luz da civilização, ele e chegou num território que estava vazio, quer dizer que os que já viviam aí já foram exterminados antes de que o próprio extermínio em si viesse acontecer de forma física. Uma coisa muito parecida acontece, por exemplo, na Argentina. Na Argentina, na mesma época, se dizia que havia um vasto lugar desse território que nem se chamava Argentina, era reconhecido como Puelmapo, uma vasta região onde tem os ranqueles, os huichiches, os peguenches, e o Puelmapo, que tem a ver também com uma outra parte do tronco peguenche, que faz parte das grandes famílias linguísticas mapuches, e uma outra região que é dos Ixigualastas, que são dos povos diaguitas, calchaquias, né? Na região da Cordilheira dos Andes, do lado argentino, limite com o Estado-nação do Chile, e que vem subindo até as encostas do que hoje nós conhecemos a Bolívia, separados pelo rio Vermelho, em português. Todas essas regiões sempre também se conotavam como regiões que apareciam nos mapas que não morava ninguém. Mas surge a famosa conquista do deserto do general Roca, em 1870, se não me engano, está aí em Google, podem pesquisar. E também era a mesma falácia narrativa, que eram lugares desertos, improdutivos, e que precisavam ser conquistados, esses territórios, porque estavam vazios e estavam livres para a exploração o abocanhamento geral das terras por parte de crioulos, né? que tem um outro conceito de crioulos lá na Argentina ou nos países de fala hispana, é um conceito muito diferenciado do crioulo, inclusive o que se fala o crioulo no Haiti, ou o crioulo aqui no Brasil, ou o crioulo, inclusive, nos países do Caribe. São duas conotações diferentes. Os crioulos lá eram os filhos daqueles que vieram conquistar as terras, que surgem, inclusive, como sucessores dos anteriores, mas que tomam esses territórios, dividem esses territórios, lutam pela independência desse território, se utilizando da mão de obra escrava indígena e preta, negra também, o afrodescendente. Tem vários conflitos, várias guerras, tem um império atrás que está em surgimento junto com a questão da Revolução Industrial, precisa de matéria-prima e de alimentos, então nada melhor que apoiar as campanhas dos crioulos daqui em face das independências ou dos processos independentistas do século XIX, toma as terras e iniciando essa narrativa de que essas terras são terras que estão desprotegidas, são improdutivas e desertas. A mesma coisa, este senhor Livingstone chegou lá na África e também, para os mapas deles, não haviam habitantes. Quer dizer, havia habitantes, tinha habitantes sim, mas eram habitantes que não eram vistos como habitantes, eram, sei lá, bichos, não sei, corais australianos, espíritos, não sei, vultos, mas não seres humanos de carne e osso.
Então, como não somos seres humanos de carne e osso, o lugar fica aberto para exploração, né? Coisa que veio acontecendo desde, inclusive, foi o rei belga, o primeiro, eu esqueci o nome agora, era um rei belga, segundo, o rei, eu esqueci o nome, já vou me lembrar. Esse rei banca com dinheiro, né? Banca com dinheiro e espécies a colonização de europeus, né, ocidentais em direção à África. Porque este senhor Livingstone foi o primeiro a botar a boca no trombone e dizer: oh, venha aqui, que aqui não tem ninguém, venham todos para cá. Aí começou aí uma leva de gente, e essa leva fez o trabalho de varredura, ou seja, de passar o pente fino e acabar com todo tipo de vida e de existência que havia na África até 1840. Estou tentando me lembrar ainda o nome do rei belga. Eu já vou encontrar aqui no meu HD cerebral. Né? São muitos nomes, datas, às vezes não dá para lembrar tudo. Desculpe aí, mas acontece, né? Mas este senhor Livingstone, que eu já tinha lido outras histórias sobre este doutor, né? Doutor Livingstone, né? Que aliás é um sobrenome onomástico, Livingstones, né? Tipo Pedra do Descanso, algo assim, né? Living é um lugar pelo menos o que nós conhecemos como living é uma repartição dentro de casa que passaria a ser a sala, que é onde são recepcionados os convidados, living stone. Então, seria uma espécie de uma pedra de descanso, repouso, porque o living, em inglês, seria a sala, e a sala é um lugar de casa onde se recepciona as pessoas, e as pessoas sentam, repousam, conversam, tomam um café, um chá, uma cerveja, sei lá. Né? Voltando, este senhor, então, abre as portas para que o rei belga comece a bancar com dinheiro e espécies a grande empresa que era colonizar a África. Isto a partir do ano 1840. Então, nós vemos os livros, esses livros antigos, né, como eles situam esses grandes personagens como figuras transcendentais dentro da história. E o que nós estamos questionando era se realmente essas figuras foram transcendentais. Será? Porque, pelos conhecimentos que nos estão chegando, a África não apenas ela foi conquistada, como também foi conquistada e devastada. E o pior, eles fizeram também algo muito parecido como aqui na Via Yala, de invadir, conquistar e ficarem lá. Não é o caso, por exemplo, como o imperialismo atual, que é o imperialismo norte-americano, que eles vão, fazem a guerra, destroem tudo e vão embora. Aqueles não, aqueles iam lá, iam para acabar com tudo que estivesse na sua frente, ou que impedisse de levar essa tão sagrada civilização cristã para terras alheias, onde haviam outras formas de vida, outras formas de existência. Começa, então, a arrasar as terras africanas. Né? A partir do mandado desse rei segundo, que não consigo lembrar o nome agora, esse rei belga, graças a ele, então, se funda o primeiro lugar, que seria o Congo, que inclusive começa a ter, depois se dividiu, né? Tem Brazzaville e o Congo belga, né? Então, tem uma parte do Congo francês, porque disputas entre a França e a Bélgica para controle dos territórios, né? E Congo, então, se transforma num país emblemático e símbolo da colonização ocidental na África, que trouxe também muitos desvarios, muitos problemas, muitas mortes, também continua ocasionando até hoje muitas mortes, muita angústia, muita dor. Então, como é possível que nos livros que nós encontramos, essas figuras sejam postas no átrio, no pódio, como se fossem figuras transcendentais, quando, na verdade, todas essas figuras que aparecem nos livros, nesses livros,
Primeiro, são todos brancos, todos europeus, sempre vão colocar pessoas brancas, europeias, e até com uma estética que denote uma certa autoridade e uma certa propriedade de ser, ou seja, dentro das regiões do ser, ele é pela própria encarnação, se se quer, da filosofia ocidental, do pensamento ocidental, em função do que eles detalhava que se deveria fazer nas colônias a partir do primeiro momento em que o homem branco pisasse esses lugares, como neste caso falamos da África, e da suposta luz levada por esses grandes homens brancos, que é a luz da civilização cristã. Pois bem, aos poucos, nós acabamos descobrindo que a partir do Livingstone e deste rei belga, cujo nome ainda não consigo me lembrar, levam a grande destruição da África, ou começa a grande devastação, não apenas dos seres humanos, como também da natureza. Isso já aconteceu no século XIX, e desde 1840 até o dia de hoje continua acontecendo, já que ainda se extraem metais, se extrai ouro, e a doença, então, aparece como a principal marca d'água da colonização, porque para expulsar esses habitantes naturais daquelas regiões da África, eles tiveram que jogar muito vírus, muitas pestes, e com isso exterminar povos inteiros, e os que sobreviviam tiveram que migrar para outras regiões da África e, desde os anos 50 em adiante, para as grandes capitais, como acontece, por exemplo, na capital da Nigéria, Lagos, que é um cordão de miséria extrema, onde mais da metade dos habitantes da cidade de Lagos mora na extrema miséria da miséria extrema. Essas consequências nefastas deram passo, então, a uma outra situação que se chama a institucionalidade. Se começa a conformar governos corruptos, levados pelo desejo e a vontade de lucro, poder, glória, ego e sei lá o que as tantas. E é um ir e vir de fulanos que vão assumindo os poderes nas diferentes regiões da África, logo de dividido, né, o bolo, né, se fez um grande pacto, uma grande convenção, que me parece que foi na Áustria, se não me engano, já a fins do século XIX, onde a geopolítica africana vai se dividindo e subdividindo segundo os interesses daqueles senhores, daqueles doutores, como o doutor Livingstone, que queria também ter um pedaço de terra para ele poder usufruir dela. Logo mais expulso os habitantes que estavam aí, que não se sabia se eram ou não eram, mas como já não são, porque o pensamento ocidental já definiu quem são e quem não são, eles têm carta branca para fazer o que eles bem quiserem dentro do território africano, e vão dividindo o bolo e cada um vai assimilando o seu, né? Esse pedaço é meu, Tanzânia é minha, Quênia é outro, Zâmbia, Zaire, Zimbábue, não sei o que mais, começam a conformar várias regiões, né? Começam as disputas territoriais, né? Que inclusive definem grande parte as causas da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, né? Em função de abocanhar a maior quantidade de territórios possíveis, até o aparecimento dos Estados Unidos, que dão continuidade à invasão na África e à expulsão de povos africanos dos seus lugares de origem, ocasionando, então, um outro fenômeno que se chama o êxodo, ou a diáspora africana. Né? Então, a história, nós percebemos que ela vai passando por vários processos, por várias situações diferenciadas, mas que, mesmo em outros lugares do mundo, que já não mais a África, o antecedente, ou digamos assim, a matriz principal da ideia é justamente expulsar os povos que estão nesses lugares, porque no solo,
quer dizer, dentro dos estudos de geologia, ou o que hoje chamamos de geologia, vulcanologia, pedologia, nós encontramos que aí fazem grandes estudos para definir que riquezas há embaixo dessa terra, onde, na sua superfície, repousam os povos originários. Por que eu estou falando tudo isso através de um livro que eu achei aqui, com uma narrativa falaciosa de um indivíduo que eu nunca conheci na minha puta vida e que eu não gostaria de conhecê-lo, sabendo que ele estava levando para lugares remotos a luz da civilização cristã? Pois bem, nós estamos vivendo em 2022 e nós vemos que no Brasil existe exatamente o mesmo processo que já se conformava no século XIX em outras regiões do planeta. Como neste caso, estou colocando como exemplo o caso deste senhor Livingstone, que chegou pela África Central e descobriu a África do Sul. Quando fazemos essas relações históricas, vamos descobrindo, então, o presente. Por que está se dando esse presente hoje, situando-nos agora, aqui em 2022, em Pindorama, Brasil? Porque o próprio representante desse feito já vinha também vinculado de uma forma ou da outra, a esse espírito secular, a esse espírito decimonônico, né? De trazer velhas teorias que podem ser postas em práticas hoje, com a realidade de hoje, a fim de complementar ou dar continuidade a um processo que talvez, em algum tempo, ficou um pouco detido por circunstâncias políticas, mas que agora decidiram botar de novo as mesmas regras para impedir que os povos originários de hoje continuem nos seus próprios territórios. Quando este representante que temos hoje aqui no governo federal já vinha falando, antes, inclusive, da própria eleição de 2018, tirando sarro, inclusive, da vida dos povos indígenas, principalmente dos povos indígenas aldeados, indígenas camponeses, ou indígenas que estão em contexto de isolamento, tirando sarro deles, falando, esses índios aí não pensam uma rouba, esses índios aí não pensam, esses índios aí estão, sei lá, enchendo o saco, né, como se fala. Mediante narrativas que não podem ser explicitadas, mas que definem, de algum modo, essa teoria matriz decimonônica, eles vêm e fazem a mesma coisa que Livingstone fez na África em 1800, ou a partir de 1840. Onde tem índio, tem ouro, tem metais, tem petróleo, tem nióbio, tem que expulsar essa galera desse lugar. Como vamos expulsar? E se utilizam dos mesmos meios e ferramentas que já decimonônicamente foram utilizados. Jogam vírus, jogam mercúrio, jogam bactérias, doenças, principalmente as doenças. Qual foi a mão na luva desse governo, se não a pandemia de Covid-19, que começa em março de 2020, e que dizimou, em sua maioria, não sou apenas eu que estou falando, está cheio de informação, inclusive em YouTube ou pelo Google. A maior parte foram povos indígenas, porque as vacinas não chegavam nos lugares, porque as fake news, né, começaram a invadir as redes sociais, as plataformas de comunicação, dizendo, oh, essa vacina vai converter você em jacaré, essa vacina vai virar você gay, você vai virar comunista, sei lá, todas essas porcariadas que ficam falando, essas fake news desse pessoal, né? Mas essas fake news também foram criadas principalmente para dizimar os povos, onde as riquezas que eles estão vorazmente querendo tomar à força, eles também pensam como que vamos fazer para expulsar os parentes, não vamos chamar parentes, né? Mas esses povos que estavam aí, que
não fazem porra nenhuma, não trabalham, não fazem igual que as pessoas que estão inseridas dentro do sistema capitalista, são pessoas que não produzem nada, que não dão riqueza, que não ajudam com o PIB, que não dão riquezas, principalmente para os próprios bolsos de cada um desses gestores da administração de morte e necrofilia. Tem que tirar essas pessoas daí. Então, se inventa a mesma narrativa, só que invertida ou disposta e adaptada às circunstâncias atuais. Então, quando nós pegamos um livro como esse aqui e encontramos, né, a vida das grandes e encontramos estas figuras como Livingstone, que foi levar a civilização, não sei para quem, mas qual que era o intuito se não ocupar os espaços vazios para exploração e colonização. Hoje está acontecendo igual, exatamente a mesma coisa que já aconteceu, como na África, aconteceu na Oceania, aconteceu na Nova Zelândia, aconteceu em toda a Biayala, aconteceu no universo otomano muçulmano, em Al-Ándalus, né? Começa também a mesma sorte de privilégios para alguns, em detrimento de uma grande maioria, muitos deles obrigados a se aculturarem, abandonarem suas cerimônias, seus rituais, suas formas, seus hábitos de ser, de existir, de perceber o mundo, demonizando de uma forma tendenciosa essas relações desses habitantes com a natureza e dizendo que isso é coisa do demônio. Então, tinha que levar a luz da civilização dentro do bojo da cristiandade. A cristiandade é o método, é a base do cristianismo invertido que chegou, que aparece no Ocidente com Cristóvão Colombo, e a partir daí vai tomando uma direção que nos leva a pensar justamente a relação entre a cristandade e o capitalismo como um arcabouço que liga exatamente essa matéria da conquista, do descobrimento, porque ela é material, e a transforma numa ideologia, né? Essa ideologização da vida material e que transforma, então, os homens em depositários desse sistema. E que até o dia de hoje, mediante a cultura, mediante a educação, mediante a cristiandade e o cristianismo, mediante a modernidade e a modernização, vão incidindo na mente das pessoas que essa é a civilização que foi trazida e essa é a civilização que vai causar nefastas consequências, embora na narrativa desse sistema justamente estejam implícitas questões muito ligadas às narrativas religiosas, como redenção, glória, sacrifício, mérito, e que após essa vida, esse vale de lágrimas, vocês obterão uma vida, uma garantia de vida maravilhosa, ótima, prodigiosa, por ter passado por essa vida terrestre cheia de apertos e necessidades, né? Então, vemos que a história e vemos que as narrativas, elas estão, as narrativas principalmente religiosas, a história vai se situando dentro delas e vai, de alguma forma, contemplando os poros que ficam abertos, elas vão ficando, essa polarização dessas narrativas são as que vão constituindo a modernidade tal qual a conhecemos hoje. Não importa o aspecto, não importa o âmbito temporal, espacial, ela já está limitada por essas narrativas. Não existem duas narrativas para uma mesma consecução ou para o mesmo fim, ou teleologicamente falando, para definir aquilo que um setor da região do ser
daquele ser que é e que se compõe como homem do absoluto, diante de uma realidade que somente ele pode impor e transformá-la quando quiser, quando puder e do jeito que quiser. E essa ideologia que está hoje dominando as mentes, os cérebros e principalmente a ambiência generalizada dentro de Pindorama. Narrativas que já foram colocadas em prática e que elas vêm se situar novamente como um efeito boomerang, num tempo que não mais aquele tempo da história, senão no tempo que é de agora e que se situa dentro de uma realidade que, tocante às condições, todo mundo, de alguma forma, está sentindo a ressonância, o eco, o som vai repercutindo dentro da nossa corporeidade, dentro da nossa espiritualidade e principalmente dentro da nossa materialidade. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Essas lives aqui que eu faço através do Zoom e que logo mais eu subo para o meu canal em YouTube, eu estou expondo expressamente para que nós começamos a ter esses debates, porque nós temos que debater esses assuntos, nós temos que abrir os livros de história, não para fazer um revisionismo, porque o revisionismo também é a continuidade dessa narrativa histórica, seja ela biográfica, seja ela literária, seja ela sociológica, seja ela psicológica, seja ela filosófica e até poética, se se quer, ou artística, cultural, ela tem que ser posta na mesa dos debates. A gente tem que abrir os livros de história para fazer uma interpretação outra que não mais essa interpretação que nos tem martelado sem dor e sem pausa, sem trégua, desde que nós somos crianças e que vai atravessando décadas e décadas, séculos, quiçá, e continua na mesma esteira da informalidade para deturpar exatamente a visão que os povos devemos ter para dar solução a esses problemas que foram causados por essas condições que nos foram impostas. Por isso que a história, primeira coisa, tem que ser descolonizada. A descolonização da história, ela vem intimamente ligada à descolonização do ser e principalmente à descoberta da sua ancestralidade, digamos assim, sua desencoberta das ancestralidades, porque essas situações que nós estamos vivendo hoje, elas foram passadas, elas foram transmitidas também pelas nossas gerações passadas, também gerações passadas dos nossos avós, tataravós, sofreram a incidência desses feitos, que infelizmente foi jogado adiante, porque gerações subseguintes não conseguiram fazer o que nós hoje estamos fazendo. Quer dizer, nós agora sim estamos trazendo à luz, através dos questionamentos, essas ideias que nos foram colocadas na cabeça, que foram escritas nos livros e repetidas centos e dezenas e sei lá quantas vezes foram repetidas em edições de livros, reedições, reedições de edições, contando a mesma língua, falando as mesmas narrativas e até se utilizando das mesmas palavras, de tanto repetir, as pessoas foram comprando a ideia de que essa história parece ser real, quando, na verdade, isso aqui é apenas uma aparência de uma outra grande coisa que está atrás dessas narrativas e que se chama morbidez, porque os fatos mórbidos, eles foram ocultos ou maquiados com a transcendência de um ser que é sempre branco, sempre senhor, sempre doutor, e que levou, de alguma maneira, a luz da civilização no bojo da cristandade. Meus amigos, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Quem quiser curtir o canal, pode comentar, pode xingar, pode criticar, pode compartilhar. Façam o que vocês queiram, que eu sei que as palavras não apenas as levam ao vento, como elas também ressoam. Talvez não hoje,
mas daqui a um futuro próximo, a um presente próximo, né? Como eu gosto de dizer, um presente próximo, a fim de que cada um de nós faça a sua parte para trazer a verdadeira luz que todos os povos estamos precisando nesse momento, nessa conjuntura tão perigosa, arriscada, não apenas pela sensibilidade do ser vivo, sino também para que de alguma forma se deem as condições, novamente se deem as condições necessárias para a reprodução da vida e não essa reprodução de fake news. Boa noite.